de toda a interpretação que eu faço do Livro dos Espíritos, era mais ou menos assim. Se você fizer uma conta, você vai ter que pagar esse boleto. Essa é a ação e reação. Toda conta que você fizer, você vai ter que pagar. E todo trabalho que você fizer, você vai receber. Não existe conta sem fechar quando se trata de espiritualidade. Para o bem e para o mal. Então, acalma teu coração. E fortalece-te no bem. E Jesus falou isso assim, nos 3 anos, né, de diálogo que a gente tem dos evangelhos da história, é só isso também. Mas a gente precisou de uma terceira revelação para explicar isso para a gente. Então, do ponto de vista filosofia do Espiritismo, são as questões morais que a gente tem que se empenhar. E a conta é simples. Eu vou ler para vocês tem um livro chamado Pronto Socorro, do Chico, por Emmanuel, esse livro. Vocês conhecem esse livro? Coisas boas para nós, para a minha geração. Tem letras grandes, né? E cada capítulo tem 6, 7 linhas. 7 linhas. E o Emmanuel tem um capítulo aqui que tem 7 linhas, que se chama Assunto de Lei, e que remete ao Newton, né? O Newton não tinha leis, 3 leis do Newton, que são as leis que explicam o movimento. Emmanuel diz assim, ó, assunto de lei. Gente, vamos prestar atenção nisso, porque se a gente prestar atenção nisso, inclusive a gente sai com o domingo. Nunca prejudicarás a alguém sem prejudicar-te. Nunca. Vale a pena ler de novo, né? Nunca prejudicarás a alguém sem prejudicar-te. Nunca beneficiarás a essa ou a aquela pessoa sem beneficiar a ti mesmo. Nunca. Nunca você vai fazer um benefício a alguém antes de você se beneficiar. Nunca. Através das nossas ações sobre os outros, traçamos o nosso próprio caminho. Os companheiros da nossa estrada são fragmentos de que se nos constituirá o nosso próprio futuro. E a finalização, né? Esses apontamentos pertencem à lei. É da lei. É da lei. Não é da lei que quando você compra uma coisa você tem que pagar? Não é da lei? Esse assunto também é a lei. Você não vai conseguir beneficiar uma outra pessoa sem você... Sabe, fica sempre perfume nas mãos de quem oferecem rosas? Não tem como. Então, sabe aquela pessoa que te fez um mal danado e você fica com aquela raiva doida? Não precisa. Não precisa. É da lei que o que aquela pessoa plantou, ela vai semear. E para com esse negócio de raiva, porque é da lei também. Se você perde seu tempo sentindo raiva, você não vai colher nada daquele momento. Você vai colher doença, vai colher rancor, porque tudo, absolutamente tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, a gente colhe. Tudo. Tudo. A gente tem um colega, um palestrante, acho que todos conhecem, chamado Jorge Elahá. Jorge Elahá, ele disse que ele não é médium nem de arrepio. Eu acho que eu também não, porque eu nunca vi. Então, a filosofia trazida pelo Espiritismo, para mim, cientificamente me basta. Porque a transformação moral que ele propõe com as justificativas me basta. Então, para mim, não é necessário ver. Eu, inclusive, sou uma daquelas pessoas, se eu ver um dia um espírito, vai ser um susto bem grande. Porque a gente não está acostumado.
Eu falei isso um dia para um colega. Ele disse: André, não venha me dizer que você tem medo de espíritos. Eu disse: não é assim medo. É que eu nunca vi. Ele disse: olha, se você tem medo de espíritos, você não pode se olhar no espelho. Porque você é um espírito. Nós somos um espírito encarnado. Né? Mas a filosofia descrita, para mim, cientificamente basta. Só que a gente vai entrar na questão da religião e eu vou contar para vocês. De tanto a gente estudar religiosamente, parece que eu estou escutando umas coisas. E um dia eu falei assim: oh, meu Deus, né? O que eu tenho que fazer? Me dá uma intuição. Como tem que ser meu caminho? Eu tive aquela sensação que eu escutei assim: falar mais? Te dá mais intuição? Então, as coisas estão muito claras. A gente tem que trabalhar no bem. Vocês já viram o que acontece com uma roça, ou com um jardim, ou com uma horta, ou com um vaso simples que a gente tem em casa, que a gente não arranca os matos, que a gente não joga água? Tirar mato, jogar água é trabalhar. Não tem outro caminho. Nós temos que trabalhar. Em muitos milagres de Jesus, você pode esquecer o milagre, mas não esquece o que ele falou: levanta-te e anda. Porque a gente não está aqui para brincar. Pensa uma escola onde só se brinca. Você pode até brincar, né? Mas a gente tem que usar a brincadeira como pedagógico. E aí que a gente tem um problema quando a gente fala que espiritismo é religião. Porque o que é religião? Vamos dizer o que é religião. Todos sabem o que é religião? Tem uma coisa que é igual em todas as religiões brasileiras. Todas. Igual, que toda religião brasileira tem. Você sabe o que é igual em todas? Todas. Uma inscrição na prefeitura. Esse prédio tem uma inscrição na prefeitura. A catedral tem uma inscrição na prefeitura. O templo evangélico tem uma inscrição na prefeitura. Então, religião, do ponto de vista social, prediz a existência de um templo, de um local, de uma casa, onde as pessoas se encontram religiosamente. Então, religião predispõe prática. E não é só para a espiritualidade que a gente fala sobre religião. Espiritualidade é outra coisa. Por exemplo, eu escovo os dentes religiosamente, fulano dorme religiosamente, pratica religiosamente tal coisa. E o templo predispõe encontros, estudos, a missa, o culto, a palestra. Então, a religião predispõe um grupo de pessoas que se encontram para atividades pré-determinadas. Isso é religião. Mas a palavra religião, ela foi utilizada no sentido da busca da espiritualidade. E espiritualidade já é outra coisa. Gente, tá difícil ou não? Tá dando para... Espiritualidade é outra coisa. Espiritualidade não é religião. E também não é espiritismo. Espiritualidade é outra coisa. Espiritualidade é compreender que, além da matéria, dos átomos, das moléculas, dos elementos químicos, existe outra coisa que nos move, que é denominado espírito, alma, ânima. Então, espiritualidade é aquilo que trata do que não é materialidade. E a Organização Mundial de Saúde coloca nas suas leis o reconhecimento da espiritualidade como necessidade de abordagem da espiritualidade para tratamento das doenças e para cuidado e prevenção com a saúde. Então, a espiritualidade é dizer que ciência e espiritualidade não se misturam, isso é um grande absurdo. A gente tem milhares
de artigos científicos sem vieses, e a gente tem os que têm viés também, né? Então, a gente tem milhares de artigos científicos que tratam da influência da espiritualidade na saúde. E não só na saúde, da espiritualidade como condição social. Então, pessoas que praticam a espiritualidade de alguma forma, elas têm menor tendência ao suicídio, menor tendência à separação, e, com isso, maior estabilidade familiar, menor tendência a acidentes, porque os jovens que estão aqui não estão pegando de manhã ou à tarde, não estão na rua, não estão bebendo, estão em contatos mais amorosos. Então, tanto de suicídio que a gente tem. Não, aconteceu um suicídio de um jovem, mas era um menino quieto, calado, que estava lá no computador, nem saía de casa. Como é que aconteceu? Quais eram os contatos agressivos que ele tinha em redes sociais, em computador? O que ele assistia, o que ele via? Então, trabalhar as questões da espiritualidade por amorosidade é uma questão de saúde. Importante e reconhecido pela Organização Mundial de Saúde. Muito bem. Espiritismo é religião, então, por quê? Porque a palavra religião, ela vem da palavra religare, que o homem sempre teve a necessidade de se ligar a algo que era superior. Religare. Então, vamos ver. Quando a gente entrou aqui, que começou a tocar essa música, Pai, tem compaixão de nós. O que a gente estava fazendo? Religando. E quando a gente termina as palestras, os encontros, que a gente diz assim, agora vamos fechar os nossos olhos. Vocês perceberam quantos eventos espíritas a gente fala? Meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos? Quando você diz, vamos fechar os nossos olhos, subliminarmente, você diz, esquece a matéria agora. Vamos fechar os nossos olhos, porque a gente está vendo, vamos fechar os nossos olhos agora e vamos nos religar. Então, a doutrina espírita, como uma doutrina cristã e de amor, prevê encontros religiosamente para que a gente nos religue. Então, é religião por conta do religare, é religião porque prevê um encontro, uma inscrição na prefeitura, e é religião porque, como nós começamos, onde 2 ou mais estiverem reunidos. Fizemos um resumo? Por que é ciência? Porque é filosofia, porque é transformador. E por que é religião? Agora, quando a gente fala que é religião, a gente acha meio chato, não acha? Eu vou ter que ir na palestra. Não, eu vou ter que ajudar na caridade, eu vou ter que ajudar. Eu vou ter que ir. Aí fica chato. E fica chato para todo mundo. E por que fica chato? Fica chato por conta de uma condição científica. Para que nós nascemos? O que o nosso DNA entende que é a nossa vida? Porque na evolução, gente, para a gente mudar os nossos genes, são muitas e muitas reencarnações. O que a nossa reencarnação ainda entende? Que a gente tem que matar o leão, ir lá para a caverna, come aquele leão enquanto ele durar, e só sai da caverna de novo quando acabar. É por isso que rede social faz tanto sucesso. Porque pega esse nosso resquício genético de ficar no sofá, e vai ficando no sofá, e vai ficando no sofá, e só com a ponta do dedo a gente vai fazendo assim no celular, e a gente fica cada vez mais e cada vez mais. Vocês sabiam que estão desenvolvendo um dispositivo que não precisa mais passar a mão no teclado? Que você pisca e muda? Antes era a TV,
que quando parava de pegar, a gente ainda tinha que gritar para alguém que ia lá fora, um pouquinho para cá. Vocês não lembram disso, né? Mas lembra da antena? Um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Então, um ficava gritando lá dentro, para um lá fora, tentando pegar o canal. Depois, controle remoto. Agora é a Alexia. Ou a Bixby, né? Quem é da Samsung. Bixby, despertar amanhã às 6h30. Ok. Como é que é? Seu alarme foi programado para amanhã às 6h30. E se você os celulares, eles têm, como chama? Um código? Não é código. Estou conversando lá com o meu marido. Não, porque a gente precisa comprar um armário. Começa a aparecer armário. Não, porque a gente precisava pintar essa casa. É tinta. Eles estão escutando. A gente tem medo de espírito e não tem medo do telefone celular. Olha que coisa impressionante. E quando é religião, você tem que sair de casa, mas a gente não quer sair. Então, existiu essa questão de, quando teve a pandemia, né, esse monte de live, agora as casas não voltam mais. Vai voltar. Porque quanto menos atividades transformadoras a gente tem, mais doente a gente fica. Então, é por isso que prevê encontro. E a gente tem tanta preguiça, mas tanta preguiça, que tudo que a gente fala, que olha, você tem que fazer isso, parece que a gente leva um choque. Por exemplo, meditar. Meditar é você ficar quieto, parado, sem fazer nada. É desligar-se de todas as atividades. Teoricamente, não teria nada mais light do que meditar. Quando você fala, você tem que meditar, aí já é uma ordem, aí eu já não quero mais. Então, nem para descansar, você tem que descansar, nem descansar você pode. Porque é uma ordem. Me lembro uma vez que eu fiz um curso em que o professor falava assim, um curso de terapias integrativas, em que o professor falava assim, pensa, qual que é a coisa mais irritante que um terapeuta pode falar? E aí eu falei para ele assim, olha, sabe qual que é a coisa mais irritante que um terapeuta ou um médico pode me falar? Você precisa descansar, você precisa se cuidar. Gente, se eu soubesse, eu não ia no médico, né? Com todo respeito. Você precisa parar. Uma pessoa que está estressada porque ela não para, é porque ela não sabe. E aí você dá uma ordem para você fazer o que ela não sabe. E aí você induz ao sofrimento, porque toda falta de conhecimento é... Lembra do comecinho? Toda falta de conhecimento é sofrimento. Então, a beleza do cristianismo, né, e da doutrina espírita é, olha, tem um conhecimento que pode mudar a sua vida. Mas você precisa praticar. É por isso que entra a questão da religião. Evangelho no lar a gente tem que fazer toda semana. Quando as coisas estiverem apertadas, a gente faz todo dia. Porque evangelho no lar é religar. E a ausência de ligação com o alto faz a nossa matéria padecer, faz a gente adoecer. Vou fazer uma pergunta. Não precisa levantar a mão. Não levantar a mão, não, tá? Não levantar a mão. Quem aqui já esteve apaixonado? Não precisa levantar a mão. Lembra desse momento de paixão? Lembra? Vai fazer exercício. Lembra do momento que estava apaixonado? Teve dor de cabeça? Estava doendo as pernas? Estava doendo o pé quando você estava apaixonado? Estava com dor de barriga? Porque quando a gente está apaixonado, a gente está ligado a outras coisas. Então, o religare é mudar a nossa química cerebral. Gente feliz não agride.
Gente feliz não agride. E aí vem da proposta religiosa religar e com o quê? Então, a doutora Marlene Nobre, vocês já ouviram falar na Marlene Nobre? Marlene Nobre, uma médica brasileira que fez medicina em Uberaba. Nesse período, ela conviveu com Chico Xavier, e foi ela quem abriu, né, propôs, né, idealizou e montou a AME, Associação Médico Espírita do Brasil, e a Associação Médico Espírita Internacional. E ela já desencarnou, mas uma pessoa assim, muito espontânea, né, brava, assim, rigorosa, né? E numa das palestras dela, ela fala assim, explica muito sobre pensamento, perispírito, né? A influência da espiritualidade na saúde. Ela fala que quando você pensa, você cria. Né? E muita gente hoje na internet fala, pensou, criou. Né? E ela falava assim, pensou, criou e associou. Então, no livro Pensamento e Vida, que é um livro que eu acho que a espiritualidade escreve lá no meio, durante a noite, porque você estuda esse livro durante anos. Depois de 10 anos, você abre o livro, você lê um negócio lá que você não leu. De tão profundo que é. Mas, na verdade, Emmanuel escreve para o nosso desenvolvimento. Então, todo ano você pode ler o livro que você vai ter outras percepções. Lá tem, o livro chama Pensamento e Vida. 3 palavras, onde uma das palavras é só uma vogal. Pensamento e vida. Olha a importância do pensamento. E lá tem um capítulo que fala da associação. Quando a gente fala das religiões, a gente pode estar sentado aqui, pensando em 1000 coisas. Reparando na roupa do que está da frente. O fulano lá não penteou o cabelo. Ou então pensando até agora no arroz, né? Assim, nossa, porque se eu trocar o arroz, às vezes é isso que não está dando certo. Então, o pensamento, nosso pensamento não para. Quando a gente pensa em coisas boas, nós estamos nos religando, porque a religião ela é praticada aqui em casa. A gente pode estar religando com coisas boas. Quando a gente pensa em coisas ruins, a gente está religando com coisas ruins. Então, a gente vai fazer um exercício rapidinho. Né? Pensa numa pessoa bem difícil, que só briga, que só implica, que só fala mal dos outros, aquela pessoa difícil de conviver. Pensa. Bem difícil. Mas não é difícil de conviver só com você, não, que é difícil de conviver com todo mundo. Porque outro dia eu fui fazer esse exercício comigo, deixa eu pensar, uma pessoa bem difícil de conviver. Aí eu tive aquela intuição assim, André, será que não é você que é difícil de conviver? Aí eu pensei assim, não, pensa numa pessoa que comumente é difícil de conviver. Que faz maldade para os outros, que atrapalha a vida dos outros. Com quem você acha que essa pessoa está ligada? Quem você acha que são as testemunhas? Quem você acha que são os companheiros? Essa pessoa te ofende e você leva essa situação ofensiva para casa. Quem você acha que está junto? Então, não permita-se ser ofendido. Não permita-se, porque senão você vai se associar à legião de testemunhas que estavam com aquela pessoa que te ofendeu, por maldade ou não. Então, mantenha-se, perdoa para te proteger. Deus te abençoe. A pessoa está xingando assim, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Para que você não leve para a sua casa essa multidão de testemunhas, como Paulo dizia, né? Nós somos visitados por uma legião de testemunhas. Então, essa é a maior mensagem que a Marlene Nobre pode deixar para a gente hoje. Que quando você pensa, você cria formas de pensamento, né? Mas, além de tudo que a gente sabe sobre formas de pensamentos, do que você está criando, você também está se associando.
Então, se onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, lá eu estarei, que a gente se reúna com encarnados e desencarnados que estão no bem, para que a gente possa, efetivamente, ajudar os outros espíritos, né? Sabe quando a gente fala, para finalizar, não ia falar sobre isso, dos obsessores? A gente tem a classificação das obsessões, né? Então, a gente tem a obsessão de desencarnado para encarnado, que é o que a gente acha que a gente tem, né? A gente acha que tem um monte de obsessor. Isso chama síndrome da última bolacha do pacote. Gente, os espíritos têm muita coisa para fazer, mas a gente acha não, que a gente não está conseguindo, porque tem aquele monte de obsessor. Mas existe, de desencarnado para encarnado. Existe de desencarnado para desencarnado. O espírito está lá esperando você desencarnar para te obsediar. Então, de desencarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, de encarnado para desencarnado. Né? O casal se separa pela desencarnação e a esposa fica aqui xingando. Por que você me deixou? Tem a obsessão de encarnado para desencarnado e a obsessão de encarnado para encarnado, quando você não esquece teu vizinho, quando você não esquece seu chefe. Mas a pior é a auto-obsessão. Quando você olha no espelho e você encontra seu obsessor. Que a sua autoestima que é baixa, que é você querendo ficar lá nas cavernas, deitado, quando você não se movimenta, quando você não estuda. Essa é a auto-obsessão. E quando a gente entra no processo de auto-obsessão, a gente não ajuda a evolução espiritual do planeta. Porque a gente dá vazão na nossa casa mental para todos os espíritos que estão na nossa vibração mental. Quando você muda a sua vibração, você ajuda as pessoas, porque aqueles que estavam lá na onda mental baixa falam assim, gente, mas cadê aquela minha amiga que estava na onda mental baixa? Ou ele te deixa, ou você se torna exemplo para ele subir. E olha que bênção. Né? Então, que nós estejamos sempre com o pensamento no bem, alegres. Quando você estiver triste, para de ver coisa ruim no celular, procura uma piada, digita lá, piada. Dá risada. Vai andar, anda, sai andando, anda dentro de casa, anda. Vai fazer vai passar roupa. Vai lavar roupa. Qualquer negócio, qualquer ação que possa te mudar. Obrigada por essa manhã, onde mesmo que a gente não tenha visto, é certeza que Jesus veio aqui. Porque nós viemos procurar isso, não é? Então, obrigada, vou chorar aqui no final. Muito obrigada por essa emoção que vocês nos deram hoje, por esse presente que vocês nos deram. Que todos nós sejamos abençoados. Né? Meu filho contou uma historinha do Deus te abençoe. Ele tinha 6 anos e estava estudando a história das religiões. Ele estava lá escrevendo. Né? Ele chegava da escola, ficava com a camiseta da escola, ficava de cueca, eu lembro disso, 6 anos. Sentava e ia fazer tarefa e punha a língua para fora assim. Vou fazer. E eu lá, ficava na cozinha, olhando para ele, fazendo um bife. Eu lembro, ele falou assim, mamãe, você sabia que na Índia tem mais de 200 mil deuses? Eu assim, João? Assim, mais de 200 mil deuses. Assim, eu falei, legal, eu lá fritando bife. E ele falou assim, mas não é porque tem esse tanto de deuses que eles fazem o que você quer. Eu assim, João? Eles fazem o que eles querem quando eles querem. Eu assim, João? Ele falou assim, só tem uma coisa, que se você falar para alguém, eles param para te ouvir e para te obedecer. Eu interessei. Eu assim, João? O que é? Daí ele parou de escrever e olhou assim para mim e falou assim, se você falar para alguém assim, Deus te abençoe. Quando você diz, Deus te abençoe, segundo os indianos, todos os deuses param para te escutar e para te obedecer. Então, o que eu desejo para vocês hoje é que Deus te abençoe. Grande beijo. Muito obrigada.